Normas da Corregedoria. Artigo 184, subseção 2, do arquivamento. O arquivo de processos, primeiro arquivamento, será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas e adotando-se as seguintes cautelas. Inciso 1. Indexar no sistema da empresa terceirizada, o SGDAU, cada processo e, se for o caso, seus volumes separadamente. Inciso 2. No caso de processos com mais de um volume, indicar o número do volume que está sendo internado. Inciso 3. Afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, a etiqueta de indexação do processo, volume a volume. Inciso 4. Indicar no sistema a quantidade de apensos existentes para o processo ou volumes objeto da indexação. Inciso 5. Se for o caso de apenso com número autônomo de distribuição, realizar a indexação do processo apenso, informando a vinculação, que é o apensamento. Parágrafo único. No sistema informatizado oficial, todos os dados do processo deverão ser anotados, processo baixado, entre parênteses, extinção ou com decisão terminativa. Artigo 185. A remessa de processos para guarda em arquivo terceirizado será feita pelos ofícios de justiça de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no Diário da Justiça eletrônico. Subseção 3, do rearquivamento. Artigo 186. Para o rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão no sistema da empresa terceirizada, o SGDAU, os dados necessários para propiciar a coleta do processo para a guarda. Inciso 1. Vara/Secretaria, Unidade Produtora. Inciso 2. Número de registro, compreendendo todos os números que o processo possui. Inciso 3. Classe e assunto. Inciso 4. Norma das partes ativa e passiva sem abreviações. Inciso 5. Número de documentos, quando houver. Inciso 6. Nome dos advogados das partes ativa e passiva sem abreviações e número da OAB. Inciso 7. Objeto da ação. Inciso 8. Data da decisão final. Compreende todos os recursos, data de acórdão, quando houver. Inciso 9. Resultado da ação, procedente, improcedente, condenado, absolvido, sem julgamento do mérito. Inciso 10. Data do trânsito em julgado. Inciso 11. Data da extinção, que seria a baixa definitiva. Artigo 187. Os processos destinados a rearquivamento dispensam a utilização de caixas e pacotes, malotes e submalotes, contudo, deverão estar separados de forma distinta, possibilitando identificar no momento da coleta quais são os novos arquivamentos, o primeiro arquivamento, e quais são os de retorno para arquivamento, que seria o rearquivamento. Subseção 4, do desarquivamento. Artigo 188. Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo único. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado será intimado a recolher as respectivas custas no prazo de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Artigo 189. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada, a SGDAU, e anotando no sistema informatizado oficial a data em que solicitado o desarquivamento do processo. Parágrafo 1. Se o interesse recair sobre processo em apenso, no momento da requisição, deverá ser informado no sistema o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Parágrafo 2. Antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido
para a guarda no arquivo terceirizado, mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada, o SGDAU, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Parágrafo 3. Quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição, se for o caso, a que a vara distrital pertencia o processo, ora solicitado. Parágrafo 4. Não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias úteis, contados da data da requisição no sistema da empresa terceirizada, o SGDAU. Parágrafo 5. Assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada, o SGDAU, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Subseção 5 da pesquisa histórico. Artigo 189-A. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda. Artigo 189-B. Para a realização da pesquisa é necessário o credenciamento junto à Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, SPI 2.4, através do endereço eletrônico institucional. Daí tem o endereço, vou falar, né? Vai que. spi.gestãodocumental@tjsp.jus.br. Artigo 189-C. No pedido de credenciamento deverá constar o tema da pesquisa e a lista de processos com indicação da comarca, vara de origem, números de cada processo e nome das partes e número da caixa, arquivo, pacote, onde foi guardado. Artigo 189-D. Deverá ainda ser preenchido e encaminhado o termo de compromisso, sigilo e confidencialidade, conforme modelo oficial disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, www.tjsp.jus.br, /primeira instância, /gestão documental. Artigo 189-E. Recebido o pedido de credenciamento e o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade devidamente assinado, após autorizada a pesquisa pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, o CPAD, o pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. Artigo 189-F. A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30, 60 ou, no máximo, 90 dias, renováveis desde que justificado o motivo. Artigo 189-G. Para pesquisa científica, busca e fornecimento da informação, não haverá incidência do pagamento de taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com serviços de extração de cópias reprográficas e os referentes a materiais utilizados, eventualmente, nos termos do artigo 12 da Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação Pública. Capítulo 11 do Processo Eletrônico. Seção 1 do Sistema de Processamento Eletrônico. Artigo 1189. Processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Artigo 1190. O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado como meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Artigo 1191. O acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito. Inciso 1. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na internet, por qualquer pessoa credenciada mediante o uso de certificação digital. ICP-Brasil-Padrão A3.
Inciso 2. Pelos entes conveniados por meio de seguro da integração de sistemas. Inciso 3. Nos sistemas internos por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo das demais cominações legais. Artigo 1192. A autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidas por sistema de segurança eletrônica mediante o uso de certificação digital, o ICP Brasil padrão A3. Parágrafo 1. Os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu signatário. Parágrafo 2. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados. Parágrafo 2. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados. Inciso 1. No momento da digitalização para fins de autenticação. Inciso 2. No momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados. Parágrafo 3. Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular, quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e os seus auxiliares, pelas procuradorias e pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 4. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no parágrafo 3 deste artigo deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para interposição de ação rescisória, observadas quanto aos ofícios de justiça as disposições destas normas de serviço. Artigo 1193. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital, não sendo oponível em nenhuma hipótese a alegação de seu uso indevido. Artigo 1194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital. Artigo 1195. Será considerada original a versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto o processo estiver tramitando em tramitação ou arquivado.